Eu lembro as primeiras vezes que eu tive o contato com bons pregadores e bons professores sobre homilética, né, a arte da pregação, ensinando a importância do sermão expositivo, da pregação expositiva, e eles enfatizavam, né? Olha, a pregação expositiva é a pregação que glorifica a Deus, todo sermão tem que ser expositivo, e inclusive você pega homens como o Steven Lawson, que fala bastante sobre a pregação expositiva, mas ao mesmo tempo nós temos na história aquele que é chamado de príncipe dos pregadores, que é o Charles Spurgeon, e que usava uma estrutura muito mais textual para pregar do que uma estrutura expositiva, como a gente fala de uma maneira mais específica. Só que o que é que eu precisei entender? Que o Spurgeon, por mais que ele fizesse pregações mais textuais, no sentido de que ele pegava um pequeno versículo, uma pequena porção da escritura, ele sempre pregava expositivamente, porque ele deixava que a Bíblia falasse, ele pegava o texto e ele explicava o texto ali, né? E, ao mesmo tempo, é o que você falou, nós podemos fazer isso com a pregação temática, nós podemos pegar um tema e expor o que a Escritura diz sobre o tema. Inclusive, quando a gente fala do 9 marcas, né, das 9 marcas de uma igreja saudável, e a gente fala da marca da pregação expositiva, nós falamos do Mark Dever, que foi quem começou esse ministério, e quando ele começou a falar dessas 9 marcas lá na igreja de Capitol Hill, ele começou a pregar tematicamente sobre as 9 marcas, enfatizando a importância da pregação expositiva. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente estabelecer de início, que apesar da gente falar que sim, a estrutura expositiva, começar de um texto ali, de um parágrafo, ser muito útil, inclusive ser mais fácil da gente ser fiel na exposição, seguindo por aí, a gente quer destacar o expor a escritura, o deixar que a Bíblia fale mais do que a estrutura em si. Não é isso, Antônio Neto? Você concorda com o que eu disse? Exatamente, exatamente. Então a gente precisa diferenciar entre modelos de estruturação de um sermão, ok? Uhum. E a gente não pode, de forma alguma, afirmar que a Bíblia exemplifica ou padroniza um modelo. Porque, olha, se você parar para analisar os chamados famosos sermões que nós temos na Bíblia, quase, eu diria que a grande maioria deles são temáticos. Se você, por exemplo, pegar o famoso sermão de Pedro em Atos 2, ele, a rigor, é um sermão temático, porque o primeiro ponto do sermão dele é no Salmo 16. O segundo ponto do sermão dele é no Salmo 110, entende? Sim. Então se você pegar o chamado Sermão da Montanha, aí isso fica ainda mais evidente, né? Que, na verdade, você tem ali vários sermões na montanha. Você tem, por exemplo, o Sermão da Bem-aventurança, que é um sermão temático, onde o Senhor Jesus Cristo trabalha diversos pontos do Antigo Testamento. Então, cada uma das bem-aventuranças tem o seu lastro no Antigo Testamento. Às vezes, são citações diretas de textos do Antigo Testamento, dos Salmos, por exemplo. Então assim, as bem-aventuranças é um sermão temático. Aqueles textos lá onde o Senhor Jesus Cristo fala sobre jejum, sobre esmola, aquilo é outro bloco de sermão temático, onde Jesus fala do jejum, das ações religiosas. Enfim, em suma, a gente não pode dizer que só existe um modelo de sermão que se deve ser pregado nas igrejas. O que eu gosto de dizer, Saul, é que só existe um conceito de sermão que precisa ser utilizado. O problema não está tanto nos modelos, o problema está no conceito. Se você entende que sermão é exposição bíblica, que sermão é a exposição do que a Bíblia fala em um texto ou em um tema, não importa se você prega em um texto ou em um tema, o seu sermão vai ser bíblico.
ok? Sim. No entanto, nós podemos conversar aqui também sobre o que é Sim. mais produtivo. Sim. Em termos de sabedoria, o que um pregador deveria fazer na rotina comum da sua igreja. Se ele Excelente. deveria manter uma rotina de sermões temáticos, ou uma rotina de sermões positivos, e por aí Excelente. vai, ok? Mas Excelente. o importante é a gente se atentar mais ao conceito e menos à forma, né?